Orhun foi embora da casa onde Ira está morando com Yekta. Ele fica parado um tempo na frente de seu carro e fica se lembrando das palavras dolorosas de Ira. Enquanto isso, Ira está dentro da casa com lágrimas nos olhos, dizendo para si mesma que ela não tinha escolha e que teve que fazer isso. O oficial de justiça liga para Ira e diz para Ira que a visita de Orhun pode ter estragado o plano deles. Nesse momento, Ira recebe uma ligação de Taski, que pergunta para Ira se ela está armando para ele e pergunta para Ira por que Orhun foi até a casa dela. Ira então responde que já mandou Orhun embora de sua casa. Taski então diz para Ira que não confia mais nela e que não vai ir até a casa dela buscar o pendrive. Taski então encerra a ligação. Ira fica muito nervosa e liga para o oficial da polícia e diz que Taski não confia mais nela e que não quer mais ir buscar o pendrive. O oficial de justiça diz para Ira que ela precisa encontrar uma maneira de fazer com que Taski confie nela novamente e vá até a casa para buscar o pendrive. Ira então fica muito nervosa e pensativa até que ela começa a se lembrar de quando Orhun uma vez lhe disse que ela era uma mulher forte. Ira então seca suas lágrimas e decide reagir pelo bem de Sarah. Enquanto isso, Orhun está péssimo. Ele começa a dizer para si mesmo que há anos atrás mandou ir embora de sua vida e agora ela fez o mesmo com ele. Enquanto isso, Ira continua pensando no que vai fazer para convencer Taskin a vir buscar o pendrive. Ira então tem a ideia de enviar alguns documentos do cartão de memória a Taskin para que ele sinta vontade de obter o restante das informações. Ira então conversa com o oficial da polícia e conta seu plano para ele. O oficial diz para Ira que esse plano pode funcionar. Ira então vai pegar o notebook de Yekta para enviar as informações a Taskin, mas Yekta acaba acordando nesse exato momento. Enquanto isso, Azikis está lá fora da casa, olhando para a flor que Elif plantou no jardim. Azikis está muito triste, pois recebeu uma mensagem do pai de Elif dizendo que virá buscá-la em breve, pois conseguiu o dinheiro para pagar a dívida de Gurbus. Azikis então começa a se lembrar de alguns momentos em que passou com Elif. Azikis então volta de seus pensamentos e dá de cara com Elif, que está lhe oferecendo um pouco de chá. Azikis então recusa o chá de Elif de maneira totalmente grossa, a tratando muito mal, para afastar Elif dele. Elif então não entende a atitude de Azikis e fica parada, olhando para ele assustada, pois Azikis mudou de atitude do nada. Azikis então manda Elif ir embora, mas Elif continua parada em silêncio na frente de Azikis sem entender o que está acontecendo. Azikis então sai do local, deixando Elif sozinha no quintal. Enquanto isso, Orhun está sentado em um banquinho, pensando nas palavras que Ira acabou de lhe dizer. Orhun está completamente devastado, pois realmente não esperava que Ira lhe dissesse nenhuma daquelas palavras dolorosas. Orhun então diz para si mesmo em pensamento: isso significa que você está me removendo da sua vida, do mesmo jeito que eu tirei você da minha vida há 6 anos atrás. Não há mais lugar para mim na sua vida. Nossos caminhos se divergiram um do outro. Enquanto isso, a Fifi Dermihali está olhando para a casa dela com um sorriso enorme no rosto. A Fifi então diz para si mesma, em voz alta mesmo: cortei a cabeça da cobra que assombrava a minha casa. A Fifi então ia entrar, feliz da vida, na sua residência, mas começou a sentir uma forte dor na cabeça. Ela então começa a cambalear de um lado para o outro, que nem um botijão de gás com capa, até que o botijão resolve explodir no chão. Pessoal, dizem que vaso ruim não quebra. Será que dessa vez o vaso ruim vai quebrar? Eu espero que sim. E você? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Sultana percebe que a Fifi está passando mal. Ela então vai em direção à Fifi perguntando: Senhora, a senhora está bem? Senhora, a senhora está bem? É óbvio que ela está bem, ela está no chão caída, é óbvio que ela não está bem. Sultana então ajuda a Fifi a se levantar. E não foi dessa vez, pessoal, que a cobra-mãe foi de arrasta pra cima. Sultana então diz para a Fifi que ela deveria consultar um médico. Sultana então ajuda a cobra-mãe a entrar na mansão. Enquanto isso, Elif limpa a cozinha e fica se lembrando do jeito que Azikis a tratou enquanto eles estavam no jardim. Elif então começa a pensar se ela fez alguma coisa errada ou se disse algo errado para Azikis, para que ele ficasse tão bravo assim com ela. Elif então começa a dizer para si mesma que não se lembra de ter feito nada de errado. Ela então começa a tentar se lembrar das coisas que disse para o rapaz, mas ainda assim não se lembra de ter feito nada errado. É porque você não fez nada errado, coração. É que ele está muito nervosinho, porque vai perder você. Elif então continua no seu dilema. Elif então começa a dizer para si mesma: mas eu tenho certeza de que não fiz nada de errado. Será que ele estava bravo? Por que será que ele estava bravo comigo? Quer saber? Não vou ficar pensando tanto. Vou resolver esse problema como uma pessoa adulta. Vou ir até ele e vou perguntar para ele o que está acontecendo e perguntar se eu posso ajudar de alguma forma. Ou se caso tenha feito alguma coisa de errado, vou pedir desculpa. Enquanto isso, Azikis está montando quebra-cabeça com seu pai, porém ele está completamente distraído, pois está se lembrando do momento em que tratou Elif mal. Azikis não queria fazer isso, porém ele está tentando afastar a garota dele. Seu Arif tira Azikis de seus pensamentos e diz para Azikis que acredita ter perdido uma peça do quebra-cabeça. Azikis então começa a procurar pela peça, mas não encontra. Seu Arif então abre uma de suas mãos e mostra que a peça do quebra-cabeça estava dentro da mão dele. Seu Arif então diz para Azikis que é normal se sentirmos infelizes ao pensarmos que perdemos alguma coisa, porém é preciso entender que nem sempre o que está em nosso poder é nosso. Elif então chega no local
e diz para o seu Arif que está muito frio na casa e diz que vai colocar um cardigã sobre ele. Elif então coloca um cardigã sobre seu Arif. Seu Arif olha muito feliz para Elif e por um momento a confunde com sua filha. Azikis então diz para seu Arif que Elif não é filha dele e que ele possui um filho e uma filha, mas Elif não é filha dele. As palavras de Azikis deixam Elif muito triste. Seu Arif também fica triste com a resposta do filho. Ele então se levanta para sair, porém acaba passando mal. Enquanto isso, Ira está na cozinha da casa onde ela está vivendo com Yekta. Ela então manda uma mensagem para o oficial de justiça, dizendo para ele que Yekta acordou. E diz para o oficial de justiça que pensou em enviar para Taskin alguma das informações que contém no pendrive. Porém, Yekta acordou e agora não será possível fazer isso. O oficial de justiça diz para Ira que ela pode pedir para que Yekta vá fazer algo na rua e que assim ela terá um tempo para enviar algumas das informações do pendrive para Taskin e convencê-lo a ir até a casa buscar o pendrive. Ira então leva um pouco de chá para Yekta e Yekta diz para Ira que algo estranho aconteceu com ele, pois ele dormiu profundamente e mesmo agora acordado está se sentindo um pouco tonto. Ira então pede para que Yekta beba o chá para que ele se sinta melhor. Yekta então diz para Ira que a cabeça dele parece que vai explodir. Nesse momento, Sara entra na sala, pois ela também acordou. Ira então diz para Yekta que eles poderiam fazer um jantar comemorativo esta noite. E diz para Yekta que falta algumas coisas para que ela possa preparar o jantar perfeito. Yekta então diz para Ira que pode ir até o mercado comprar aquilo que está faltando. Yekta então chama Sara para ir com ele, mas Ira não quer que Sara saia da casa, pois pode ser perigoso. Ira então diz para Yekta que Sara iria apenas atrasá-lo. Yekta então diz para Ira que já ficou longe demais de sua filha e que ele aprendeu a lição e que por isso quer ficar o máximo de tempo possível com sua garota. Yekta então pede para que Sara vá até o banheiro fazer xixi, para que ela não peça para ir ao banheiro no meio do caminho. Sara então vai fazer o que seu pai está pedindo. Após alguns minutos, Yekta também sai da sala. Ira então se senta no sofá, muito apreensiva, pois realmente não queria que Sara saísse com Yekta, pois sabe do risco que eles estão correndo. Enquanto isso, Elif e Azikis esperam no corredor do hospital, pois levaram seu Arif para um pronto atendimento. O médico então diz para Azikis que a pressão arterial de seu Arif estava muito alta, mas tranquiliza Azikis dizendo que a situação de seu Arif já foi controlada. Mas diz para Azikis que seu Arif ainda vai ficar um tempo internado, pois ficará em observação. Assim que o médico vai embora, Elif diz para Azikis que seu Arif está tomando a medicação correta e que não sabe por que isso foi acontecer. Mas diz para Azikis que graças a Deus nada de muito grave aconteceu com seu Arif. Azikis então olha bravo para Elif e diz: ninguém pediu a sua opinião. Elif fica nervosa e pergunta para Azikis o que está acontecendo com ele e pergunta se ela fez alguma coisa de errado para ele estar tratando ela dessa forma. E diz para Azikis que não entende por que ele está a tratando assim. Azikis então não responde a pergunta de Elif e vai em direção aonde seu Arif está. Porém, seu Arif já não está mais no local, pois enquanto eles discutiam, seu Arif saiu pela culatra e foi embora do hospital. Enquanto isso, Orhun volta para a mansão e entra no quarto onde ele estava com Sara. Ele encontra um lenço de Ira e também um desenho de Sara sobre a mesinha. Orhun então começa a se lembrar de uma conversa que teve com Sara. Na ocasião, Sara lhe disse que sabia que poderia contar com ele e disse que o amava muito. E na ocasião, Orhun também disse para Sara que também a amava muito. Orhun volta de seus pensamentos e chama Sultana. Sultana então entra no quarto de Ira e diz para Orhun que está ouvindo. Orhun então manda Sultana remover todos os itens e todos os móveis daquele quarto e manda Sultana trancar aquele quarto, pois ele deve permanecer fechado por tempo indeterminado. Assim que Orhun sai, Sultana sorri e diz: como o senhor quiser, senhor Orhun. Sultana ficou muito feliz com a saída de Ira da mansão. Enquanto isso, Ira está sentada na sala da casa, pensando no que vai fazer. Yekta então chega até onde Ira está. Ele então tenta abraçar Ira. Ira rapidamente sai do abraço de Yekta. Nesse momento, Sara chega na sala e diz para Yekta que já está pronta para sair com ele. Ira então entrega uma lista de compras para Yekta e os acompanha até a porta. Ira então coloca um casaco em Sara, pois lá fora está muito frio. Ira então dá um abraço em Sara e pede para que ela não saia de perto de seu pai. Antes de sair, Sara pergunta para Ira se ela pode levar Pondes com ela. Ira rapidamente responde que não, e Yekta acha estranha a resposta de Ira. Ira então rapidamente diz para Sara que ela não pode levar Pondes, pois eles estão indo às compras, e seria muito fácil para ela perder o bichinho no meio da rua. E Yekta concorda com Ira e diz para Sara que em breve eles voltarão para casa e que ela não vai ficar muito tempo longe de seu bichinho. Eles então saem da casa. Assim que eles saem da casa, Ira rapidamente liga para o oficial da polícia e diz para ele que Sara saiu junto com Yekta e pede para que o oficial de polícia proteja sua filha. O oficial de polícia diz para Ira que ela deve ficar despreocupada, pois o oficial de polícia que está observando a casa de Ira vai ficar observando a garota. Ira então rapidamente pega o cartão de memória e coloca no computador e começa a colocar em prática o seu plano de enviar algumas das informações que contém no pendrive para Taskin, para fazer com que ele tenha vontade de ter as outras informações do pendrive e assim ser preso pela polícia. Enquanto isso, seu Arif, o fugitivo,
foi encontrado. Eles então colocam seu Arif novamente no quarto. Na verdade não é um quarto, né, porque tá dividido por panos. Mas enfim, no lugar onde ele deveria estar para descansar. Elif então olha para seu Arif e diz: graças a Deus o encontramos. Askis então fecha as cortinas de seu Arif e leva Elif para fora do local e diz: graças a Deus que o encontramos? E se ele tivesse se perdido definitivamente? E se não tivéssemos conseguido encontrá-lo? Elif então diz: mas eu não disse nada demais, eu só disse que graças a Deus o encontramos. Askis então diz: e se não tivéssemos encontrado ele? E se ele tivesse sumido para sempre? Você tem alguma ideia do que é perda? Você já se agarrou a algo por medo de perdê-lo? Você já perdeu alguma coisa algum dia em sua vida? Elif então diz: mas não o perdemos, Askis, encontramos ele. Askis então deixa Elif sozinha e volta para onde seu Arif está. Elif fica no corredor, sem entender o que está acontecendo com Askis e por que ele mudou tão repentinamente o modo como a trata. Enquanto isso, Gurbuz leva EC para casa. EC está completamente descontrolada. Gurbuz então dá um calmante para a garota e diz para a garota que ela deve tomar esse calmante para poder voltar a si, pois ela está completamente fora de controle. EC então toma os remédios que Gurbuz lhe deu. Gurbuz então pede para que EC deite em seu colo, pois ele quer confortá-la. EC não pensa duas vezes e abraça seu irmão. Gurbuz então diz para EC que ele pode contar com ela e pede para que a garota chore o quanto quiser, pois isso fará bem para ela. Gurbuz então diz para EC que ninguém vai brincar assim com a sua família e sair impune. E diz para EC que não vai deixar essa história sem nenhuma punição. Gurbuz então diz para EC que quando ela era criança e acabava perdendo algum brinquedo, ele lhe dava dinheiro e ela comprava outro brinquedo e assim seguia sua vida feliz da vida. EC então diz para Gurbuz que isso não é a mesma coisa. Gurbuz então diz: isso é exatamente a mesma coisa, meu amor. Você está obcecada por aquele rapaz e acredita que ele é valioso para você. Mas se você parar para pensar, ele é exatamente como um brinquedo. Se você o substituir por outro, suas lágrimas vão cessar. Gurbuz então promete resolver o problema da garota em uma semana e promete para EC que dentro de uma semana as lágrimas dela vão secar. Gurbuz então recebe uma ligação. Gurbuz então fala com alguma pessoa ao telefone e assim que ele encerra, ele diz para EC que ele precisa voltar ao trabalho, mas diz para EC que voltará em breve e que quando ele retornar ficará com ela. Assim que ele sai do local, EC volta a chorar de forma completamente desesperada. Enquanto isso, Ira está enviando alguns documentos para Task. Ira começa a ver algumas informações e diz para si mesma: meu Deus, existem imagens, existem áudios horríveis. Eu me envolvi com uma pessoa horrível. Ele negociou essas garotas em troca de dinheiro para comprar coisas supérfluas. Isso é realmente muito horrível. Ira então acaba recebendo uma ligação do oficial de polícia. Ira atende o telefone e diz para o oficial de polícia que já enviou algumas informações para Task. Ira então atende o telefone e diz para o oficial de polícia que está colocando o plano em prática e diz para o oficial de polícia que existem informações assustadoras dentro daquele pendrive. Ira então encerra a ligação rapidamente quando percebe que o notebook vai desligar. Ira então pega rapidamente o carregador do notebook e o conecta no notebook para que ele não desligasse. Enquanto isso, a Fifi vai até o hospital para ver se ela está à beira da morte ou não. Mas infelizmente, aparentemente, ela não está. Assim que ela chega no consultório, ela recebe uma ligação, mas acaba desligando na cara da pessoa. Após alguns segundos, a pessoa liga novamente e a Fifi decide atender. É Sultana. Sultana pede desculpas para a Fifi, pois sabe que ela não queria ser perturbada, mas diz para a Fifi que achou que a informação era importante. Sultana então conta para a Fifi que o Orhun Dermihali ordenou que ela esvaziasse o quarto onde ele estava hospedada com a garota Sarah e ordenou que o quarto fosse trancado por tempo indeterminado. A Fifi sorri, muito feliz com a desgraça do filho, e desliga o telefone e diz para si mesma em pensamento: é isso aí, meu filho, feche a porta de seu coração para aquela garota. A Fifi então entra na sala do médico e se senta para conversar com ele. A Fifi diz para o doutor que o remédio para a pressão alta que ele lhe deu não está funcionando e diz para o doutor que na verdade ela está muito pior do que antes. O médico então olha para a Fifi e diz: infelizmente, seu problema é muito pior do que apenas uma pressão alta. Você está com um problema de saúde mais sério. A Fifi então fecha a cara na hora, pois sentiu a água da morte batendo em sua bunda. Enquanto isso, Susan liga para a EC e pede para que a garota lhe devolva o presente de casamento que ela lhe deu, pois o casamento foi cancelado e ela pensou que poderia ter o objeto de volta. Ai, desculpa. EC fica completamente em choque com o pedido de Susan. Susan então diz para a EC que levou 3 meses para configurar aquela peça e pede para que a garota devolva para ela o mais rápido possível. EC então pergunta para Susan se ela realmente acredita que o casamento dela com Askis não possa mais acontecer. Susan então pede para que EC não fique brava com ela, mas ela acredita que esse assunto esteja encerrado. Elas então encerram a ligação. EC então começa a se lembrar do momento em que viu Askis conversando com Elif, enquanto eles admiravam as estrelas. EC então volta de seus pensamentos e olha para o lado e vê os remédios que Gurbuz deixou para ela tomar. EC então coloca todos os remédios na mão e toma todos de uma única vez. Se matar por causa de um homem, pai amado.
Mas tudo bem, né? Cada um com seus problemas. Enquanto isso, Askes e Elif levam seu Arif de volta para casa. O senhor se senta no sofá. Elif pergunta para seu Arif se ele está se sentindo melhor. Seu Arif responde que sim. Seu Arif então se deita no sofá para descansar um pouco. Elif então ia sair da sala, mas resolve dizer algumas palavras para Askes. Elif então diz: eu sei que não é fácil, eu era grato por cada dia que minha mãe respirava. Eu costumava acordar à noite e ir para o quarto dela. Não podia perguntar quando ela perdeu a mãe, porque ela era meu porto seguro. Meu pai ainda está vivo, ele tem uma vida longa, graças a Deus. Mas como você sabe, nós também terminamos com ele. A vida não é feita de objetos ou de 4 paredes. As pessoas se apegam a esta vida com as pessoas que amam e se tornam felizes com quem ama. Você não conhece seu pai, mas seu coração é puro. Ele não faz mal a ninguém. Ele é um pouco inquieto, não gosta muito de trabalhar, mas nunca hesita em demonstrar seu amor. Ele faz algo que te deixa bravo, mas imediatamente conquista seu coração com 2 palavras. Não tem um dia em que eu não pense nisso. Se ele está bem, se ele está se alimentando, se ele está cuidando de si mesmo. Talvez eu não tenha passado por tanta coisa quanto você, mas perder alguém que você ama é como se o chão desabasse sob seus pés. Ficar separado de uma pessoa e sentir falta dessa pessoa é muito ruim. Elif então ia sair do local, mas Askes diz para Elif que recebeu uma mensagem do pai dela e que na mensagem o pai dela diz que conseguiu o valor para recuperá-la e que viria buscá-la dentro de uma semana. Elif então sorri e diz: meu cativeiro acabou. Askes então olha para Elif e diz: sim, acabou. Está tudo finalizado. Elif então diz: graças a Deus. Ela então percebe que Askes estava olhando para ela. Elif então diz: eu vou subir para o meu quarto. Elif então sai da sala e Askes fica triste, pois percebeu que Elif quer muito sair da casa dele. Elif então sobe para seu quarto, se senta em sua cama e muito feliz ela diz: meu pai está voltando. Acabou. Eu estou indo embora. Elif então começa a chorar. Ela então se pergunta: mas por que eu estou chorando? Por que eu estou assim? Elif então se dá conta de que não quer ir embora. Enquanto isso, Ira continua mexendo no computador, tentando enviar algumas informações para a Tasking, mas o computador começou a travar. Ira então começa a ficar muito nervosa e diz: não, por favor, computador, não é hora de fazer isso. Ira então consegue abrir um dos documentos no Word. Ela então pega seu celular e começa a tirar fotos. Ira então rapidamente envia as fotos para a Tasking. Nesse momento podemos ver que Ekta já fez as compras e já está retornando para casa. O oficial então de polícia que estava seguindo Ekta avisa o seu chefe que Ekta já está chegando na casa. Enquanto isso, Tasking recebeu algumas das informações que Ira enviou para ele. Tasking fica chocado com as informações que Ira lhe enviou. Nesse momento, Ira liga para ele. Tasking atende o telefone. Ira então lhe diz: você viu o documento que eu te enviei? Existem dezenas de documentos iguais a este no pendrive. Ou você vem até aqui buscar o pendrive dentro de 1 hora, ou as informações continuarão com Ekta. Nesse momento, Sarah diz: mamãe. Ira então olha para trás e dá de cara com Ekta olhando para ela com um olhar extremamente perturbador. Ira então fica muito nervosa, pois percebeu que Ekta já descobriu a sua traição. Enquanto isso, Orhun está no porão da casa dele, queimando todas as fotos que ele tinha com Ira. Orhun também joga as alianças dele e de Ira no fogo. Orhun então sai da mansão e acaba encontrando com Daphne. Ai, meu pai. Daphne então diz para Orhun que veio lhe contar algumas notícias sobre uma audiência pessoalmente. Orhun continua em silêncio. Daphne pergunta para Orhun se ele está bem, se alguma coisa aconteceu. Orhun então diz para Daphne que Ira foi embora com Ekta e sua filha, sem avisá-lo. E diz: Ira escolheu o seu próprio caminho e eu não estou no caminho dela. Então, de agora em diante, ela também não estará no meu caminho. Pessoal, eu acho que um casamento entre Orhun e Daphne está por vir, viu? Nossa senhora, era só o que me faltava, viu? Pai amado.